Bom, o Corinthians treinou agora pela manhã lá no CT Joaquim Grava, pensando nesse clássico contra o Santos. Um estiramento no músculo lateral do abdômen tirou o zagueiro Kaká dos relacionados do Corinthians para esse clássico contra o São Paulo, né? Mas o que tem a ver isso aqui? Clássico contra o São Paulo? Contra o Santos, né? É que ele deve ficar fora também contra o Santos. Ele já ficou fora do jogo contra o São Paulo. Não vai recuperar o abdômen, Não vai recuperar, não vai. A minha Tá pauta bom. não tá na hora de certa, não. Eu vou falar uma coisa, hein? Pois é, quero. O Atlético Paranaense, que queria o Kaká, que tá com problema no abdômen, ele recuou na negociação que tinha com o Corinthians. Muita gente diz o seguinte, até o seu mano, Maurício Borges, o caranguejo que fala ontem no estádio Você fica quieto de vez em quando, Lima? Porque eu falo das suas barbaridades aqui, eu não fico quieto, não. Meu Deus do céu! Ontem, por exemplo, ele desinformou o público, o seu Maurício Borges, dizendo que o Atlético Paranaense tinha recuado porque viu o que o Kaká fez contra o Bragantino. Ave Maria! Porque assistiu os jogos, é isso? Exato. Ah, entendi. Porra, o Dorival é muito burro, porque colocou o Kaká, ele só fez merda contra o Bragantino. Olha o que aconteceu. Não é verdade, seu Maurício Borges. Não é verdade. O senhor não desinforme. Lima, você tá de brincadeira, mano. Não tô, não. O senhor não desinforme os nossos ouvintes. Porque é o seguinte, o Atlético Paranaense, ele mudou de postura em relação a Kaká, porque ainda existe uma dívida ali do Alex Santana, né? No de começo 12 milhões de reais. Exatamente. O Corinthians comprou lá o Alex Santana e tá devendo 12,3 milhões, né? Atraso de 2 parcelas ainda em relação ao Atlético Paranaense, que processou o Corinthians, inclusive, cobrando essa dívida. Então, por conta dessa dívida, o Atlético Paranaense achou por bem desistir da contratação do Kaká. É isso, Rafael? Isso, mas só que nas últimas horas o Marcelo Paz entrou nesse circuito para tentar negociar esses 12 milhões de reais que tem a dívida, né? Essas parcelas não pagas, né? Com relação ao Alex Santana, para tentar aí fazer um acordo e o Kaká ser negociado com a equipe do Atlético Paranaense, mas ainda precisa de um aceite do outro lado para ter essa situação. Mas o que está irritando mesmo é a situação do José Martínez, e aí vai ser muito mais do que multa, né? Ele vai, não sei se vai ser afastado ou não, isso vai ser decidido na volta do Martínez, já são 17 dias, né? Já teve emitido a questão do passaporte, ainda não voltou aos treinamentos na equipe do Corinthians, já é reincidente, então o José Martínez, se não for aí uma multa pesada pela reincidência, aí a tendência é que ele seja afastado da equipe do Corinthians. Isso é uma tendência, não é uma informação, é que deve acontecer com relação à reincidência desse jogador. Já não é a primeira vez, então a situação fica difícil até por não ter respondido, né, diretamente ao treinador. Tem falado com o Marcelo Paz e com o Renan Bloise, né, que é o gerente de futebol, e o novo executivo de futebol, Marcelo Paz, e o gerente, que é o Renan. Então tá ficando uma coisa muito ruim e quase que insustentável com relação do técnico Dorival Júnior com o José Martínez, que fica fora. Muita gente perguntando sobre o Memphis Depay. Segue em transição física e o Memphis, aí há uma cautela com relação ao departamento médico do Corinthians com relação ao Memphis, porque no ano passado, no finalzinho, ele jogou até contundido, né? Teve um problema, né? Um edema ósseo, e jogou ali no sacrifício, porque era um momento decisivo, era um momento derradeiro, e quase todos jogaram assim. Ranieri, Yuri Alberto, o próprio Rodrigo Garro, mas com o Memphis há um trabalho específico, mas ele já voltou, inclusive nas atividades, nas imagens cedidas da Corinthians TV, já tem a movimentação do Memphis, né? Então, tá sendo trabalhado ele e o Rodrigo Garro para o jogo do dia 1º de fevereiro. Agora o mercado, o Corinthians, que busca um primeiro volante, já um pedido de muito tempo do Dorival Júnior, e agora o Corinthians tenta a contratação por empréstimo do Vini Souza, revelado pela equipe do Flamengo, né? A gente tem uma postagem aí, um vídeo, uma foto, quando ele jogou no Sheffield United. Ele está no Wolfsburg da Alemanha, um contrato muito longo, até 2030, mas só que ele perdeu espaço nos últimos jogos do Wolfsburg da Alemanha, então o Corinthians busca um contrato por empréstimo, né? Ele tinha falado não para um retorno ao Brasil, mas agora, como ele está no banco de reservas, a tendência dele é voltar a conversar com a equipe do Corinthians, e o Marcelo Paz conduz essa negociação e pode ter aí esse final feliz, mas ainda está muito no início essa conversa com o Vinícius Souza. E pra galera que gosta de entretenimento, é o ex da Anitta, né? É o ex da Anitta. Sim.
Então tem essa possibilidade aí do ex-Danita vestir a camisa do Corinthians, mas a conversa ainda muito no início. Essas cantoras gostam. Tem lá o ex da Isa, né? Que era é do o Yuri, Mirassol. Yuri Lima, né? Tem sim. Agora, sobre o Vini Souza, né? Eu acho muito difícil essa negociação, viu, Sgrilis? Porque ele foi muito bem no Sheffield United, na Inglaterra, e ele já tinha sido comprado do time dele na Bélgica por 12 milhões de euros. Aí ele é comprado pelo Wolfsburg por 15 milhões de euros. Então ele é um jogador que, em tese, no mercado está valorizado. Ficou no banco, teve poucas oportunidades nos últimos jogos, mas ainda assim, essa engenharia financeira é bastante complicada. E para quem... Desculpa, sabe o que a gente pode colocar para... Que inclusive entrevistou Gabriel Furman. Aqui conversou com ele, é verdade. Amanhã vamos tentar fazer um link direto com a Alemanha. Boa. O Gabriel tá lá pra falar sobre isso. Ele entrevistou o Vini, inclusive. Boa, bela ideia. Nosso grande Gabriel Furman. Agora, pra quem não conhece, ele começou no Flamengo. Inclusive, o Jorge Jesus adorava. Tá? O Vini Souza elogiava muito, sempre elogiou bastante. Ele é como se fosse um pupilo do Jorge Jesus. Falei Gabriel Jesus? É Jorge Jesus, exato. E ele é um primeiro volante, e aquele primeiro volante volantão mesmo, né? Então ele tem uma pegada muito forte. Ele é aquele primeiro volante caçador, mas que também tem uma certa qualidade aí com a bola nos pés. Muito bem. Então vamos tentar amanhã, a gente vai tentar fazer um link direto com a Alemanha. O Gabriel Furman, que fazia parte aqui da bancada do Tempo de Jogo, ele foi ser correspondente lá na Alemanha. Ele cobre vários futebols. Pelo Gold. Mas tá certo futebol, sabia? Ah, é? Tá certo, futebol está certo. Fica meio lá ele, né? Mas tá certo. Mas enfim, então eu acertei. Que estranho, mas tá bom. Fica estranho, mas tudo bem. As coisas da língua portuguesa. Exato. Bom, é o seguinte, o Breno Bidon, herói do Corinthians no clássico contra o São Paulo, ele falou sobre o gol marcado no último final de semana, no Majestoso, e do bom momento que ele vive com a camisa do Corinthians. Vamos ouvir o Breno Bidon. Acredito que pode considerar assim minha melhor fase. É um momento que, graças a Deus, é tudo que eu pedi, né? Poder estar vivendo isso no profissional. Fazer gol na arena, num clássico, acredito que é muito importante. A gente também está vindo de um título, então acredito que esse é um dos meus melhores momentos até aqui. Como eu falei ali nas outras entrevistas, o nosso tempo de recuperação de um jogo para o outro é muito pouco, então não dá para ficar pensando nessas coisas. Tem que focar aqui no Corinthians. Quem tem que resolver isso é meu empresário, o Marcelo. Então isso não é comigo, tem que perguntar para eles. Eu estou focado aqui no Corinthians. Quinta-feira a gente já tem um outro clássico aí pela frente. Tá bom. Tá e já será apresentado o Matheus Pereira, né? O Matheus Pereira, inclusive, já estreou com a camisa do Corinthians. Falar, né? E ele vai ser apresentado aos jornalistas. Aconteceu com o Maicon isso. O Maicon estreou no domingo, foi apresentado na segunda. Tem o pacotão de reforços, inclusive, no Atlético, né? O que você achou do pacotão lá, Luiz? Uau, brother. Tá meio lento esse pacotão com o Maicon. Não é um pacotão barroco. Eu vi os melhores momentos do Maicon. Eu acho, não sei se era zoeira, mas era ele errando passe, ele furando a finalização. Tá brincando. Eu acho que o Corinthians se deu bem nessa toda essa confusão, viu?